Vamos começar mais uma edição do nosso Connect Rádio, hoje, dia 31 de outubro, último dia desse mês que custou a passar. Nessa nossa edição do Connect Rádio 22, vamos falar de um tema super relevante para você, emissora de rádio, poder se posicionar de modo estratégico e levar a sua emissora para o próximo nível. Desde já agradecer a presença de todos vocês aqui dentro desse nosso encontro semanal. Todas as quintas-feiras estamos juntinhos aqui, debatendo, trazendo temáticas importantes para esse cenário, para todo esse universo que permeia a rádio comunicação aqui no Brasil. E você, emissora, que está presente, hoje vai poder conferir um tema fresquinho. Recém saiu o Inside Áudio 2024, o estudo da Cantar Ibope Mídia, apontando as principais transformações que estão acontecendo no mercado de áudio aqui no Brasil. Há pouco tempo atrás, há dois anos e meio atrás, esse estudo se chamava Inside Rádio, onde a Cantar Ibope sempre trazia pesquisas para a gente relacionadas ao mercado de rádio. E há 2 anos atrás, a Canta fez um rebrand em cima desse estudo, atualizou esse nome para Inside Áudio, abrangindo também todos os outros formatos de comunicação por meio de áudio, sendo o streaming, sendo um aplicativo da emissora, sendo canais de podcast que amplamente cresceram, inclusive boa parte das emissoras de rádio já também possui o seu canal de podcast. Já faço aqui 100% da referência desse nosso conteúdo sendo direcionado ao material da Cantar Ibope Mídia, e no dia de hoje, com toda certeza, você, OPEC, você diretor, você gestor, você programador aí de emissora de rádio, que está aqui presente, vai sair com muito conteúdo. Para você que está nos assistindo no YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo. Lembrando que todas as quintas-feiras você pode conferir via Google Meet essa nossa transmissão no ao vivo. Basta clicar no primeiro link que tem logo abaixo na nossa descrição, preencha o formulário e venha fazer parte da nossa comunidade, o Connect Rádio. Não só esse formato de encontro semanal, mas temos o nosso grupo do WhatsApp, uma comunidade fechada, um grupo fechado, onde não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Literalmente é um grupo destinado somente às informações que serão compartilhadas aqui dentro do nosso encontro semanal, ok? Sem muitas delongas, vamos partir para o nosso conteúdo de hoje. Inclusive, quero fazer até algumas ressalvas para você que está assistindo o Connect Rádio pela primeira vez. Já estamos na 22ª edição. Entretanto, fica aqui a dica, inclusive para você que está assistindo o Connect Rádio 22, edição de hoje. Lá no início dos nossos encontros semanais, mais precisamente na edição 5, falamos sobre o Inside Áudio 2023. Então, quem tem curiosidade de saber quais foram as perspectivas do nosso mercado do ano passado, vocês conseguem assistir a gravação disponibilizada do Connect Rádio 5. Felipe, mas por que eu preciso assistir também o Inside Áudio, o relatório aí sobre o Inside Áudio 2023, para poder entender a evolução? E aí, já até antecipando um pouco os fatos para vocês, eu vou fazer, no dia de hoje, algumas análises de dados comparativos em relação ao ano passado com o que mudou para esse ano de 2024. Então, boa parte das projeções eu vou fazer esses apontamentos para vocês, mas fica o convite para depois vocês assistirem também a gravação da nossa análise, né, do Inside Áudio 2023, que foi o Connect Rádio 5, análise e tendências de mercado de rádio. No dia de hoje, vamos falar sobre as transformações, de que modo que esse relatório pode trazer informações importantes para que você, emissora de rádio, possa se posicionar de modo mais estratégico aí no seu dia a dia. Todo o estudo da Cantar Ibope Mídia, ele pode ser, né, conferido pela própria plataforma, pelo site da Cantar Ibope Mídia. Vocês vão preencher um cadastro e eles vão liberar acesso para vocês na íntegra de todo esse material. Inclusive, fica um forte abraço para todo o pessoal da Cantar. Dentro desse estudo, ele foi dividido basicamente em 4 partes: Power On,
o rádio ativa jornadas de comércio. A etapa 2, ondas que constroem conexão emocional e potencializam o branding. Etapa 3, o áudio amplifica oportunidades entre marcas e a geração Z. E a parte 4, narrativas que reeditam histórias. Se vocês compararem com o Inside Áudio de 2023, as divisões eram diferentes, tá? Mas, já fazendo uma breve análise, sem dar muito spoiler, eu já afirmo para vocês. O Inside Áudio de 2024, ele veio com conteúdo mais denso, com uma menor quantidade de dados em percentual, mas um conteúdo mais denso, mais rico, onde você vai conseguir fazer uma leitura um pouco mais aprofundada. Os relatórios anteriores, você precisava, literalmente, ativar um pouco mais o cérebro para poder refletir um pouco sobre os dados. E agora, já no Inside Áudio 2024, isso vem mais mastigado. Entretanto, com a quantidade bem maior de páginas e de leitura. Então, podem tirar aí facilmente uns 30, 40 minutinhos para poder fazer uma leitura por completo. Mas, você que está assistindo, Connect Rádio 22, vai ter isso na faixa, na íntegra aqui. Inclusive com uma visão da Connect Mix sobre esses dados, ok? Nas primeiras páginas já vem as mensagens iniciais da vice-presidente de negócios da Cantar Ibope, a Adriana, e já partindo aqui para as nossas primeiras análises, o rádio, ele começou ao longo dos 2 últimos anos, sendo muito comparado dentro do estudo com outros meios vou assim chamar, disseminação de áudio, onde outras plataformas, levando em consideração plataformas de streaming, redes sociais, eles tentam sempre fazer uma análise em conjunta. Então, boa parte desse material, você, emissora de rádio, que só está fazendo comunicação no dial, já trago a observação que você está perdendo espaço de mercado. E fica aqui a oportunidade. Fazer esse cross-mídia é muito importante. E a jornada do áudio, a jornada do rádio, a jornada do seu cliente, ou seja, do anunciante, cada vez mais precisa se convergir, ao invés de divergir. E, consecutivamente, já um dos primeiros dados que a gente já pode trazer e analisar, a Target aponta que 91% dos brasileiros consomem algum formato de áudio em seu dia a dia. Analisando com o período anterior, com o ano de 2023, essa mesma pesquisa apontava que 90% da população brasileira consumia algum tipo de áudio. Ponto importante: consumir áudio não quer dizer consumir rádio. Consumir áudio pode ser rádio, pode ser o YouTube, pode ser o Spotify, pode ser qualquer outro meio, inclusive o streaming da sua rádio, dentro do seu site ou no seu aplicativo. Então, tivemos um aumento, pequeno, mas tivemos. Saímos da marca dos 90% para atingir 91% da massa brasileira consumindo áudio como um meio de entretenimento ou de fonte de conhecimento. Essa pesquisa ela foi realizada em âmbito nacional. Então, aqui nós não estamos levando em consideração somente o estado de São Paulo ou somente o estado de Santa Catarina. É um dado generalista. Lógico que cada estado, cada região, cada cidade tem um perfil diferente. Aqui nós estamos afirmando a média nacional. Inclusive, você, emissora de rádio, que já está vendendo conteúdo no digital, você pode e já deveria estar monetizando nesse sentido. O cenário nacional está vendendo mídia para qualquer tipo de empresa, para qualquer cenário, qualquer contexto. Aliás, vou até corrigir, não para todo tipo de empresa, porque tem algumas empresas que não faz o menor sentido estar anunciando dentro da sua emissora, né? Por exemplo, eu sei de várias emissoras de rádio que não reproduzem de maneira alguma conteúdos de bet, de apostas, casas de aposta. E
Isso são princípios inegociáveis para algumas emissoras, né? Dando continuidade, se 91% dos brasileiros ouviram algum formato de áudio, como que isso estratifica diretamente para o mercado de rádio? Bem fácil, tá? A pesquisa do Inside Áudio mostra que 88% dos ouvintes de rádio enviaram ou receberam áudios via serviços de mensagens instantânea. E aí a gente pode levar em consideração WhatsApp, Messenger, ou então algum conteúdo em documento direcionado ali via direct no Instagram. Os ouvintes de rádio, cada vez mais eles estão adeptos a essa interação em formato de áudio. Inclusive, hoje é muito comum, né, o ouvinte não entrar no ao vivo, mas ele mandar um áudio ali no WhatsApp da rádio e ele tem esse processo de interação. Então, levando em consideração que 91% dos brasileiros no ano de 2024 consomem algum tipo de conteúdo em áudio e dos ouvintes de rádio, 88% se manifesta em formato de áudio, isso demonstra que, tá? Isso demonstra que o áudio, ele cada vez mais está sendo algo necessário para comunicação. Ah, Felipe, mas isso é muito óbvio. Isso aí é nítido. E eu já vou dizer que não é tão óbvio e não tão nítido assim. Por quê? Porque nem todos os conteúdos que acontecem dentro da emissora de rádio possuem esse espaço para interação. E se nem todos, na verdade, boa parte do conteúdo de rádio, ele não tem essa abertura para se ter uma comunicação ativa. E aqui mora uma oportunidade. Se 88% dos ouvintes de rádio demonstram que eles enviam ou recebem algum tipo de conteúdo de áudio dentro das suas redes sociais, por exemplo, considerando o WhatsApp também como uma rede social, por que não, cada vez mais, você, emissora de rádio, estimular com que isso possa acontecer dentro da sua programação? Eu sei que várias emissoras já têm isso por praxe, mas não são todas. Então, aqui já traz um indicador de oportunidade para você, emissora de rádio, trazer um conteúdo mais compartilhado, onde a sua audiência consiga participar dentro da sua programação. Se vocês forem comparar o Inside Áudio de 2023 para 2024, um dos índices que, inclusive, levou uma certa alteração é o percentual de pessoas que estão ouvindo rádio. No ano de 2023, 80% dos brasileiros afirmava ouvir rádio pelo menos uma vez no decorrer da sua semana. E já no estudo de 2024, esse índice ele cai para 79%, cai um ponto percentual. Mas a boa notícia é que o tempo o qual os ouvintes de rádio estão conectados no rádio, ele se manteve em 3 horas e 55 minutos, praticamente 4 horas aí ouvindo rádio. E esse dado, ele é importante, até mesmo porque quando a gente vem analisando o comparativo de escuta ativa no rádio, esse dado ele vinha caindo há alguns anos, e agora ele se manteve estável. E bater 3 horas e 55 minutos em em época onde as pessoas estão conectadas, boa parte do seu tempo nas mídias digitais, é um motivo que traz boa expectativa para o nosso mercado. Lembrando que a Cantar Ibope, ela faz essa pesquisa em 13 praças, em 13 macro-regiões econômicas no Brasil. E aqui, levando em consideração, o Distrito Federal, por exemplo, 77,1% da população está lá ouvindo rádio. Na grande Goiânia, 75,1%. Quando a gente compara, por exemplo, a grande Belo Horizonte, aqui a gente tem um índice alto, que por si só é o maior índice percentual de consumo de rádio hoje no Brasil.
Desculpa, 86,5%, 78% é o de Campinas, né? Então, Grande Belo Horizonte, 88,5%, dando um total de 3 horas, 55 minutos e 22 segundos, ou seja, bem dentro da faixa nacional, né? Levando em consideração o consumo médio de 3 horas e 55 minutos. Mas, se a gente passa a comparar, por exemplo, a Grande Rio de Janeiro, a gente tem 80% de consumo de rádio, e a gente tem um período, inclusive, maior de consumo de rádio. 4 horas, 22 minutos e 45 segundos. Então, você, emissora de rádio, do estado do Rio de Janeiro, mais precisamente, se for da Grande Rio de Janeiro, o maior índice de horas e minutos de consumo de rádio no Brasil está na sua região. Saibam explorar isso da melhor forma possível. Se formos analisar ainda assim, levando em consideração que o Brasil é literalmente um país de proporções continentais, a região sul do Brasil, na média, é a região onde mais se consome rádio. Então, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, emissoras aqui presentes, assistindo ao vivo ou então na nossa gravação no YouTube, mora uma grande oportunidade para que você consiga, inclusive, trazer anunciantes de nível nacional para dentro da sua programação. Além de vocês terem um alto índice de consumo de rádio, temos também um alto percentual da população ativa no meio rádio. No ano passado, 2023, o estudo da Kantar também apontou que durante algumas faixas horárias, o consumo de rádio no streaming, ele chega a ser maior até do que o consumo de rádio no dial. Aqui nós estamos fazendo uma análise média. Lógico que cada emissora tem um perfil diferente de consumo de conteúdo. Inclusive, levando na média, temos aqui o bloco das 9h30 às 10, 10h30, como os principais blocos de consumo de conteúdo no dial. Entretanto, quando a gente leva em consideração o bloco das 5 até as 5h30, o digital, o streaming, está tendo um consumo maior até mesmo do que no dial. Lembrando, isso aqui é um estudo na média. A sua emissora pode muito bem ter o horário de pico de audiência, por exemplo, às 3 horas da tarde, às 4 horas da tarde. E, inclusive, tem muitas emissoras que acabam tendo um maior pico de audiência à noite. E tem, né? Não muitas, mas existem boas emissoras aí que possuem pico de audiência durante a madrugada. Então, isso aqui vai ser diferente para cada emissora, mas a boa notícia que eu quero trazer para vocês, assim como foi uma análise realizada lá no Connect Rádio 5, saibam explorar cada vez mais a comunicação no digital. E quando eu estou falando no digital, eu não estou falando nem do Instagram de vocês. Eu estou dizendo até mesmo no streaming da rádio. Ah, Felipe, mas se eu fizer uma programação diferente no meu streaming, eu vou precisar contratar mais pessoas, vai aumentar os meus custos, eu vou ter que pagar mais taxas. Crescer dói, crescer não é algo tão simples de acontecer do dia para a noite. Mas a boa notícia para vocês é que, sim, o digital está crescendo cada vez mais e vamos fazer, inclusive, essa análise em gráfico, em dados percentuais, tá? Na média do top 10 emissoras, o consumo de digital agrega 54% do alcance ao consumo no dial. Pesquisa de julho de 2024. Em resumo, se a sua emissora quer potencialmente agregar em 54% a mais o alcance do seu conteúdo, faça também conteúdo no digital. Sendo no seu stream, na sua rede social, lembrando que
Nem todo mundo consegue ouvir rádio 24 horas por dia. Não dá. A Connect Mix consegue, na verdade, né? Nós literalmente ouvimos mais de 6.000 rádios 24 horas por dia, mas por meio de tecnologia. Um ser humano por si só, ele não vai ter esse poder. Agora, por que não fazer um formato onde o anúncio do dial ele se conecta com o anúncio do digital? Por que não a sua audiência do dial, você inclusive promover ações promocionais, por que não, de levar essa pessoa do dial para o digital também? Por exemplo, no período que essa pessoa está no carro, indo para o trabalho, se deslocando para a faculdade, para a escola ou algo nesse sentido, essa pessoa provavelmente está te ouvindo ali no dial. É muito provável, muito provável. E se você, emissora, sabe que naquela faixa horária específica você tem uma alta potência no dial e que logo na sequência o seu dial ele cai, por que você não tenta promover esse seu pico de audiência do dial para criar outros picos de audiência no digital? Se a pessoa estiver no trabalho, ela pode nem sempre ela vai ter um rádio ali para poder colocar na radiofrequência. É bem difícil hoje dentro dos escritórios isso acontecer. Mas a pessoa está plugada num navegador, num Google Chrome, num Safari ou no Opera, qualquer navegador, por que não essa pessoa não entrar no site da rádio e ouvir a sua programação? E você fala sobre isso dentro da sua programação? Não, né? Está perdendo oportunidade. Então, aqui já tem um dado muito importante. Na média do top 10 emissoras, o consumo em digital, ele agrega 54% o alcance no consumo do dial. É um aumento extremamente expressivo. Mais da metade do aumento da audiência ali está sendo provocado por conta do digital. E em quais plataformas as pessoas, na média, elas possuem o hábito de ouvir conteúdo produzido por emissoras de rádio? Ainda assim, a maior fatia é no dial, AM/FM, 78%. Só que, notem que os percentuais seguintes, mesmo sendo inferior ao AM/FM, se a gente somar todos esses níveis percentuais, isso pode agregar demais o seu conteúdo. Já foi falado, inclusive, né? Dá para aumentar 54% o alcance da sua emissora, combinando as estratégias de digital. O YouTube, no total, ou seja, consumindo o YouTube também em formato de vídeo, aquela programação que você faz dentro do estúdio, por exemplo, ele já simboliza 28% do consumo de rádio no Brasil. Apenas áudio, 16%. E quando escuta ao vivo com imagem, 16%. Aí a gente está levando em consideração 100% com transmissão, né? Serviços de streaming de áudio já simboliza 12%. Aplicativo da emissora, 9%. Redes sociais da emissora, 7%. Site da emissora, 7%. E podcast, 6%. Quando eu estava estudando esse material para poder apresentar para vocês, eu fui buscar, inclusive, comentários de emissoras de rádio por aí, tá? Em redes sociais, no próprio Google, blog. E vocês não têm a noção da quantidade de emissoras que eu encontro, na verdade, emissora não, é de pessoas que trabalham em emissora falando assim. Ah, mas eu tenho muita pouca procura de pessoas no site da minha emissora. E por eu ter pouca procura, poucos acessos, eu não me preocupo com o site. Tá lá. Tá o player do meu streaming, a logo da rádio e é isso aí. Você já parou para pensar que mesmo sendo um valor de 7%, você já pensou se a sua rádio faturasse 7% a mais por mês? Isso é maior do que o crescimento do PIB.
Muitas das vezes as emissoras de rádio perdem oportunidade por achar que não tem relevância naquele canal. O site da rádio é um dos. É um dos. A maior parte dos sites de emissoras de rádio no Brasil não são sites profissionais. São sites pesados, antigos, desatualizados e o principal, só tem o botão do stream da rádio. Perdem a oportunidade de crescer faturamento, perdem a oportunidade de crescer a sua audiência no digital por não adotarem boas estratégias de posicionamento no digital. E aí, há 2 anos atrás, 2 anos e meio, logo quando eu mudei para Florianópolis, eu tive conversando com algumas emissoras de rádio e as emissoras falavam, não, esse negócio de podcast não vai para frente, não, isso é só coisa de comédia. 6% do consumo de conteúdo de rádio no Brasil hoje é por conta dos canais de podcast da rádio. Os programas, né, porque geralmente a rádio utiliza o mesmo canal, né, lá no YouTube, não cria um novo canal, mas cria o seu programa. 6% da audiência de rádio, do consumo de rádio hoje, é por conta dos podcasts das rádios. E se a sua rádio não tem um podcast, está perdendo espaço também. Né? Vocês possuem equipamentos, talvez não tenham câmeras, né? Mas com o próprio celular aí vocês conseguem fazer essas transmissões. Mas vocês possuem microfones profissionais, um meio para poder se fazer a transmissão, tem internet, tem estúdio e perde oportunidade. E é por isso que existem muitas emissoras, e eu não estou fazendo uma crítica, tá? Na verdade, isso inclusive é um elogio. Muitas web rádios estão crescendo no Brasil porque estão fazendo um trabalho extremamente profissional no digital. E você, emissora de rádio, que só está aí no dial, achando que a internet vai acabar, internet é coisa do bicho ruim, que isso não vai para frente. Gente, a tecnologia está aí, ela é acessível a todos nós, meros mortais, seres humanos. O acesso ao digital, de fato, mudou a forma de consumo no rádio. É o que atestam 38% dos ouvintes que afirmam que a possibilidade de escutar rádio online transformou o hábito. E esse tipo de consumo reforça a sua característica de mídia de mobilidade. Rádio, durante décadas, sempre foi o principal meio de se comunicar em mobilidade. Porque durante muito tempo era impossível, né, você assistir, por exemplo, televisão no carro. Hoje em dia já até é possível, né, por conta da internet, já dá para você assistir televisão no carro, numa multimídia, por exemplo. Mas o rádio sempre foi tido como um dos principais meios de comunicação em mobilidade. Sobre a credibilidade, tá, do rádio. Na avaliação de 50% das pessoas que escutam rádio, quando uma informação é propagada pelo veículo, elas sabem que não se trata de fake news. O índice ele é significativo, especialmente em um cenário em que a desinformação é uma preocupação crescente. O rádio ele sempre faz essa curadoria. Então, esse formato de conteúdo que é distribuído em emissoras de rádio, existem pessoas ali por trás para poder fazer essa curadoria. E essas pessoas, boa parte das vezes, né, são profissionais de mercado. São pessoas que estudaram para tal, diferente das redes sociais, onde se a pessoa tiver literalmente uma internet ou um telefone, ela consegue fazer uma transmissão ao vivo e falar sobre qualquer tipo de conteúdo. E nem sempre essa pessoa ela tem formação para tal. Ponto importante. Eu não estou dizendo que as pessoas precisam ser mestres e doutores em comunicação para poder se fazer uma boa comunicação. O bom senso já basta. Né? O bom senso já basta. Entretanto, você que atua dentro de uma emissora de rádio, que está sempre buscando se capacitar, pode ter certeza, cada vez mais a sua emissora, a sua programação vai ter mais relevância, vai ter mais audiência e, consecutivamente, as pessoas vão ter mais o senso de credibilidade sobre o seu trabalho. 77% dos ouvintes consideram que o veículo transmite notícias de modo rápido.
Muitas das vezes, inclusive notícias locais, o conteúdo chega primeiro no rádio do que na internet. Felipe, mas eu já sei disso, eu só não sabia o valor em percentual, mas eu sei que a minha rádio passa bem mais conteúdo local do que os digitais influencers aqui da cidade, por exemplo, né? Tá, mas você tem que falar isso não é para mim, não. Você tem que falar isso é para o mercado, para os seus clientes. Então, toda essa análise que nós estamos fazendo aqui, isso não pode ficar somente na sua cabeça. Digerir esse conteúdo e não repassar, não compartilhar. Muito pelo contrário, isso precisa ser compartilhado primeiro com as pessoas aí da sua emissora. Um cenário ideal seria literalmente todo mundo da sua emissora parar por pelo menos 30, 40 minutinhos para poder analisar o Inside Áudio 2024. Se quiser algo mais mastigado, manda o link do nosso vídeo aqui do YouTube e compartilha com essa pessoa. Não vou fazer propaganda, mas a Country Bop, ela está lançando uma ferramenta para poder se fazer mensurações aí também para a sua emissora de rádio. Depois vocês podem acompanhar nos próprios portais aí da própria Country Bop. Dentro desse estudo, eles trouxeram um case bem legal, muito interessante, onde o rádio foi utilizado como um dos meios de uma campanha de uma empresa que atua no mercado de cuidados ópticos e auditivos. E uma empresa determinada, para eu também, tá aqui o nome dela, né, mas não vou fazer as afirmativas, aqui dentro da nossa transmissão. O que eles fizeram? Eles pegaram um cantor famoso, lá da década de 80, para poder fazer parte, né, de uma campanha ali dessa empresa de aparelho auditivo, né. E esse cantor tinha uma música bastante famosa, lá na década de 80, ele foi convidado para essa campanha, onde, com muito humor, eles conseguiram ativar uma nostalgia nos ouvintes, e isso aumentou estrondosamente a busca sobre os serviços dessa empresa, principalmente nas mídias sociais. Em qual formato? O cantor regravou uma das músicas de grande sucesso dele, só que trocando palavras na letra da música. E aí o motim da campanha logo na sequência era: se você ouviu alguma coisa diferente do que você ouvia anteriormente, será que você está com algum problema auditivo? Então, por meio de uma brincadeira, é como se tivesse, por exemplo, a música lá, Menino da Porteira sendo regravado, mas trocasse algumas palavras no meio da música. Com toda certeza, quando você estiver ouvindo lá, toda vez que eu viajava pela estrada de Araxá. Peraí, mas não é pela estrada de Araxá, é pela estrada de Ouro Fino. Então, isso cria um estalo na cabeça da sua audiência, do seu ouvinte. E, lógico que isso foi uma campanha montada por uma agência, né, gente? Mas nada impede de você, emissora de rádio, também colocar esses insights dentro das campanhas. Eu sei que muitas das vezes vocês criam os testemunhais de uma forma, assim, extremamente criativa. Mas tem muitos spots, principalmente de anunciante local, que é criado dentro das emissoras de rádio. E aí aquele spot, desculpa falar assim, mas aquele spot chato, né? Que só, literalmente, fica falando informações ali sobre o cliente, mas não tem um contexto, não tem um storytelling, não tem algo humorístico no meio. Essa campanha, por exemplo, para a parte de busca sobre serviços auditivos, literalmente por meio da nostalgia, uma música famosa lá da década de 80, trocando palavras, isso criou literalmente um alvoroço na campanha, sendo uma campanha amplamente reconhecida, né? Ganhou vários festivais por conta de uma sacada, de uma estratégia que facilmente você, emissora de rádio, lógico que você não vai ter um cantor aí dentro da sua rádio. Às vezes até tenha, né? Tem muitos radialistas aí que são ex-cantores e que às vezes fizeram bastante sucesso dentro da sua região.
As campanhas reconhecidas nas premiações de publicidade podem apontar caminhos para planejamentos futuros. O fato é que no Brasil, nos próximos meses, novos projetos de áudio e rádio devem despontar. O painel Market Trends, que traz projeções de investimento, aponta que para o segundo semestre de 2024, 74% dos diretores de marketing das grandes empresas vão apostar no áudio como um todo. 74% é um valor relativamente alto. Estamos falando praticamente de 3/4 dos diretores de marketing acreditando em anúncio em áudio. Um ponto importante, áudio. Eu não estou falando de rádio. Ele vai estratificar isso aqui um pouco em rádio também, tá? A nova onda do painel indica que 61% dos líderes de marketing irão criar ações para o rádio. Ainda assim, é um volume bom, né? Mais da metade dos diretores de marketing estão afirmando que vão anunciar em rádio. Só que quando a gente compara, principalmente, o Inside Áudio de 2023, 99% das maiores empresas do Brasil anunciaram também em rádio. Só que um ponto importante é que esses diretores de marketing agora, além de estarem pensando num anúncio direto no rádio, eles também já estão pensando em investir em plataformas de streaming, em canais de podcast, e aqui mora uma oportunidade. Às vezes aquele tipo de anúncio que nunca chegou na sua emissora, porque às vezes era um perfil de diretor de marketing que até então não acreditava e não investia em rádio, agora também existe a possibilidade desses diretores de marketing diversificarem ainda mais o percentual de anúncio, colocando também outras plataformas de áudio. E aqui, como eu disse, tem uma oportunidade gigantesca para que vocês possam estar anunciando outros tipos de conteúdo. E como que o público de rádio avalia a publicidade? 83% dos ouvintes de rádio ouviram comerciais e publicidades em formato de áudio. O comercial entre as programações, ou seja, os famosos spots, 54% dos ouvintes afirmaram que ouviram isso. 25% afirmaram que estavam ouvindo ações publicitárias feitas pelos locutores, os famosos testemunhais. Ou seja, ainda assim, a população ela lembra mais dos spots. E eu sei que está vindo uma vertente bem grande, onde cada vez mais está se massificando o conteúdo em formato de testemunhal, porque ele cria um rapport, uma interação direta com o ouvinte. E se nós visualizarmos taxas dos últimos 3 a 4 anos, realmente, as ações publicitárias feitas pelos locutores, o grau percentual ele vem aumentando. Assim como também os anúncios inseridos na playlist dos aplicativos, o qual o ouvinte está ligado, já simboliza 24%. E 22% dos ouvintes, eles dizem que tem sim uma forte lembrança sobre as promoções nas programações da emissora. Então, tem uma oportunidade gigantesca ainda assim para as promoções, criar essas promoções com os seus clientes, com os anunciantes. 19% da população entrevistada afirmou ter prestado atenção e se lembra, tá, dos anúncios feitos nos canais de podcast. É um número expressivo? Bastante expressivo. Lembrando que poucas emissoras possuem os seus canais de podcast. Está praticamente colado ali, ó, tá 3 pontos percentuais abaixo das promoções feitas nas emissoras. Então tem um desejo, como eu comentei, né, dos diretores de marketing investir nesse tipo de conteúdo e, consecutivamente, as pessoas elas estão ouvindo e prestando atenção nesse tipo de propaganda que está sendo veiculado ali nos canais de podcast. E 11% também afirma sobre as propagandas nas aberturas dos players do site das emissoras. Ou seja, se você hoje já está fazendo
propaganda ali no player da sua emissora, no site, tem pessoa que está ouvindo. Vocês já possuem audiência dentro desse canal, que está prestando atenção nesse tipo de conteúdo. É um dado importante, extremamente relevante para você se posicionar no meio digital. 38% dos ouvintes ouviram propaganda, aliás, 38% dos ouvintes que ouviram propaganda já compraram ou pesquisaram sobre algum produto ou serviço em função de anúncio feito pelo áudio. E, inclusive, faço questão de recomendar vocês, emissoras de rádio, darem um play, lógico, eu vou passar, para quem estiver lá no nosso grupo do WhatsApp, eu vou mandar o link da plataforma da Cantaribop para vocês conseguirem consumir esse conteúdo, tá? Depois dá um play para poder ouvir aí uma fala do Luiz Benite, o vice-presidente de operações do Grupo Massa, uma pessoa fantástica, inclusive um forte abraço para ele, parceiro nosso aqui da Connect Mix, ele comentando sobre um diálogo, o qual ele teve com um dos clientes, né? Por que esse cliente anunciava tanto na Massa? E aí eu não vou dar spoiler, né? Fica aqui já o call to action para depois vocês clicarem no play e conseguir ouvir aí o conteúdo do Benite. Outros 57% gostam do formato que as propagandas de produtos e serviços são apresentados nas emissoras de rádio e nas plataformas de streaming. E 55% dos ouvintes que ouviram publicidade prestam atenção nos anúncios criados por áudio. Diferente dos anúncios no YouTube, né? Que geralmente a gente literalmente só clica e pula aquele anúncio. E quando nós comparamos esse valor em percentual com o ano de 2023, esse índice ele vem aumentando. Pouco, mas ele está aumentando. No ano de 2023, 53% dos entrevistados afirmaram que prestam atenção nos anúncios em áudio. E agora já estamos atingindo a marca de 55%. Isso é muito bom. Crescer 2 pontos percentuais em um índice de extrema relevância é muito importante. E reforço mais uma vez. Não adianta nada você, emissora de rádio, absorver isso aqui e ficar só na sua cabeça se você não colocar isso, por exemplo, dentro do seu Media Kit. Isso tem que estar dentro do seu Media Kit. E além do seu Media Kit, já vou até fazer um parênteses aqui, tá? Tem muita rádio que tem um Media Kit muito bem estruturado. 30 páginas, 40 páginas, um conteúdo gráfico, assim, impecável. Só que o que muitas das vezes acontece é a rádio simplesmente, ela pega esse Media Kit, o comercial da rádio pega esse Media Kit e manda para o anunciante. Tá errado, né? E por que eu vou afirmar que está errado? Porque quando o seu comercial faz isso, você está abrindo espaço para que o seu cliente nem abra o conteúdo. Geralmente, quando eu recebo algum material por e-mail e que eu nem tive contato com a empresa, e eu pego aquele conteúdo, raramente eu faço o download. Raramente. E muitas das vezes, quando eu ainda faço o download, eu nem abro. Clico lá só para o cara ver que eu fiz o download e deixa quieto. Então, se o seu comercial está tendo um Media Kit fantástico, belíssimo, e não está, no mínimo, o apresentando, está perdendo oportunidade. Então, o Media Kit é um material para ser apresentado, não é um material para ser enviado. Ah, mas o meu cliente me pede o Media Kit. Eu sei, mas fala para ele, preciso de 30 minutinhos para poder te apresentar os nossos estudos. E aproveita e já coloca, por exemplo, né, na média nacional, 55% dos ouvintes afirmam que gostam de ouvir publicidade em formato de áudio. Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui dentro da pesquisa para poder trazer outros dados relevantes aqui para vocês. Influência no consumo cross-mídia. A Target mostra que na combinação entre as redes sociais e o rádio, a penetração é de 94% e o acréscimo de 9%. No caso de uma combinação que envolve o áudio on demand e rádio, há um gigantesco aumento de pessoas alcançadas, 46% de acréscimo. Então, trabalhar a rádio com áudio on demand é algo que pode ser estratégico para o crescimento da sua audiência.
Ou seja, sabe aquele tipo de conteúdo que você grava e depois você disponibiliza lá no YouTube, ou que você disponibiliza ele, por exemplo, né, no Spotify, porque vocês podem muito bem criar o seu canal de podcast lá no Spotify, e distribui o conteúdo da rádio. Ele vai ficar lá disponível. Isso vai aumentar estrondosamente a quantidade de pessoas que estão sendo alcançadas pelo seu conteúdo. Graficamente, analisando o poder do cross-mídia no rádio, se a sua emissora de rádio já tem um bom posicionamento nas redes sociais, vocês conseguem alcançar até 94% da sua potencial audiência. Levando em consideração TV e rádio, que inclusive a Jovem Pan, né, faz isso num trabalho belíssimo, assim como outras grandes redes de emissora. Fazer TV e rádio pode sim impactar de modo estratégico, significativo, e faz sentido, né, para a sua emissora. Até mesmo porque, não num formato de TV local, mas muitas emissoras acabam criando como se fosse um canal de TV no seu YouTube, por exemplo, e faz transmissão ao vivo 24 horas por dia lá no YouTube. Coloca uma câmera no estúdio da rádio e essa câmera, literalmente, ela está fazendo um espelhamento de tudo que está acontecendo dentro da emissora no decorrer do dia. Isso pode ser uma estratégia também dentro da sua emissora. E quais são os setores com maior afinidade e investimento em rádio? Construção e acabamento, agropecuária, minas e energia, saúde, imobiliário, cultura, lazer e esporte, automotivo, educação. Se a sua emissora não possui, no mínimo, um player de cada um desses mercados, aqui mora uma oportunidade. Por exemplo, na minha emissora eu não tenho, por exemplo, nada ligado à saúde. Já constrói uma lista aí de clínicas para serem visitadas pelo seu comercial, assim como farmácias. Mas eu já tenho farmácia. Tá, mas e clínica? Tem oportunidade para vocês fazerem parcerias estratégicas com esse perfil de cliente. Hoje, boa parte das emissoras acabam reproduzindo conteúdo imobiliário. E nem sempre de modo estratégico. Simplesmente vai lá e faz uma campanha de branding para a imobiliária. Imobiliária do São João, aqui você compra os melhores imóveis. Por que não fazer um boletim informativo dentro da emissora, fazendo anúncios, anúncios mesmo, tá? De determinados imóveis. Por que não? Coloca isso dentro da sua rotina. Aliás, cria, né, um planejamento estratégico para isso, corre atrás de clientes para poder fazer esse tipo de anúncio e, às vezes, fecha, né, simplesmente com uma única imobiliária. Vamos fazer um boletim aqui para essa imobiliária. E, literalmente, isso tem que ter preço, porque isso vai chamar cada vez mais a atenção da sua audiência. O mesmo se diz para o ramo automotivo, né? Vocês podem criar condições especiais para que esses meios possam estar anunciando dentro da sua emissora. Já estamos partindo para a nossa reta final. Agora, eu trago um dado muito importante. Muito importante. Talvez um dos principais dados para que vocês possam analisar aqui dentro do Connect Rádio 22. A geração Z, que basicamente são pessoas nascidas a partir do ano de 1997, elas possuem um hábito muito diferente de consumo de mídia. Bizarramente diferente. E essa população que muitas das vezes a gente pensa, mas esse público não tem dinheiro, essa pessoa, e não faz o menor sentido eu trazer esse público-alvo para dentro da minha emissora. É lógico que faz. Inclusive, se vocês conseguirem analisar o perfil da geração Z dentro da sua região, dentro da sua cidade, e que eles têm forte interesse, por exemplo, eu vou chutar aqui, tá? Para jogos, para games. Por que não vocês terem uma programação específica para a geração Z dentro do seu conteúdo e fechar, por exemplo, um patrocínio com uma empresa que venda jogos, por exemplo, aí dentro da sua região?
Essas empresas que vendem jogos físicos mesmo, sabe? De PlayStation, de Xbox, essas coisas. E tragam um canal de comunicação direcionado a essa geração. E sabe por que vocês precisam fazer isso? Porque essas pessoas que estão ali com seus 20 e poucos anos, daqui 10 anos elas vão estar com seus 30 e poucos anos. E o momento de você atrair esse público-alvo para a sua audiência, para a sua emissora, é agora, não é quando ele tiver os seus 30 anos. E o mais legal disso tudo é que quando a gente compara o consumo de áudio on demand, ou seja, o Spotify, o Deezer, o Palco MP3, aquelas plataformas onde você... O que é áudio on demand, né? Você clica e você ouve aquilo que você quer ouvir naquele exato momento. A Netflix, por exemplo, né, é um vídeo on demand. Você não precisa esperar chegar 10 horas da noite para passar o filme na TV aberta. Não, eu quero assistir o filme agora, eu vou lá, entro na Netflix, eu clico e assisto. A mesma coisa é o áudio on demand, que a pessoa pode ouvir, lógico, música, mas ela pode ouvir, inclusive, promoções, ela pode ouvir, inclusive, notícias. Inclusive, hoje é muito comum, né, as pessoas entrarem, por exemplo, lá no YouTube para pegar as principais notícias do dia. Aí vai pegar um vídeo que acabou de sair de uma determinada emissora para escutar um resumo ali das notícias locais, por exemplo, né? Os baby boomers, ou seja, pessoas nascidas na década de 40 e na década de 60, 24% dos baby boomers têm hábito de ouvir áudio on demand. Quando a gente passa para a geração X, que é quem tem a grana, 45% da geração X já tem o hábito de ouvir diariamente áudio on demand. 70% dos millennials, ou seja, nascidos na década de 80 e até a metade da década de 90, 70% deles já consomem áudio on demand. E a geração Z, 80% consome áudio on demand. 80%. É um volume extremamente alto. Extremamente alto. Estamos falando de um índice quase 4 vezes maior do que o índice do Baby Boomers. E, na média, 56% da população já possui hábito de ouvir áudio on demand, independente da idade. 56% na média. Mas, como eu disse para vocês, tendo uma estratégia assertiva para a geração Z, vocês podem, muito bem, ampliar estrondosamente o alcance e a audiência de vocês. Inclusive, nem todos esses 80% possuem hábito de ouvir rádio no dial. Mas eles podem consumir o seu conteúdo no digital. Ok? Dando continuidade, para a gente já chegar nos pormenores e fecharmos o nosso Connect Rádio 22, o áudio, cada vez mais, ele tem emergido como uma plataforma estratégica fantástica, formidável, para se fazer anúncios. Isso está muito claro. Entretanto, o perfil de consumo de áudio ele está mudando a passos largos. Comentei com vocês, inclusive fizemos um Connect Rádio específico para isso. Desde a década de 70, desde os anos 70, na verdade, né, 1970, a TV sempre foi tido como o principal meio de compra de publicidade no Brasil. Até chegar o segundo trimestre de 2024, onde os anúncios na internet ultrapassaram os anúncios na TV. Ultrapassaram. Mas eu sou contra a internet. Bizarro, né? A gente só está conseguindo conversar aqui agora por conta da internet. Inclusive, de modo implícito, eu estou fazendo propaganda para a Cantar Ibope aqui para vocês, porque eu estou fazendo uma análise, um estudo sobre o material deles na internet. Por que você não faz isso com seus clientes, com a sua audiência? Não necessariamente num Google Meet, mas no YouTube, no seu streaming.
No seu Instagram, levem conteúdo informativo. Inclusive, semana passada eu estava conversando com algumas emissoras e até entrei no Instagram. E eu fiquei pasmo. Tem emissora de rádio aqui no Brasil que no Instagram já possui mais de 100 mil postagens. 100 mil postagens no Instagram. E aí eu já fui em outras emissoras. Emissora FM, tá? Nem tô falando de emissora que só trabalha com digital, tá? Emissora FM. E aí eu vou lá. E tá lá com 20, 30 mil postagens. E aí eu vejo outras emissoras também, FM, que tá lá com 30 postagens. Não é 30 mil não, tá? 30 postagens. 20 postagens. Ah, mas eu não tenho seguidor. É por isso que você não tem seguidor. Você não gera conteúdo. Você não agrega em nada. Ah, não, mas eu sou muito bom no microfone. Beleza, ativa o celular, você está aqui no microfone da rádio, cria um conteúdo, coloca lá no Instagram da rádio. Crie uma sinergia, principalmente nos stories ali da rádio. E se vocês não estiverem fazendo isso, está perdendo a oportunidade de crescer ativamente no mercado. Vocês poderiam estar monetizando muito mais. Inclusive, semana passada falamos sobre a estratégia de Black Friday. Para você que não assistiu, depois retome lá aqui no YouTube, Conect Rádio 21. Falamos sobre estratégia de Black Friday para emissora de rádio. Estávamos a 29 dias da Black Friday. Hoje já estamos a 22 dias e a maior parte das emissoras de rádio do Brasil não possui uma estratégia específica para Black Friday. Literalmente estão sentados esperando o cliente chegar, porque é Black Friday, ele vai anunciar. Eu confio que ele vai anunciar. E quem participou no Conect Rádio 21, semana passada, já aprendeu no mínimo 5 estratégias de como, no mínimo, aumentar 50% do faturamento da sua emissora no mês de novembro. E, inclusive, até dei uma estratégia de como vender a Black Friday de 2025. Mas espera aí, Felipe. Não aconteceu nem a Black Friday 2024. Você já está falando de Black Friday 2025? É lógico, é óbvio. É óbvio. Até mesmo porque esse cara pode ser que ele venha anunciar na sua rádio ou não. Agora, se você ficar de corpo mole, se você não tiver a iniciativa, a probabilidade dele não anunciar é muito grande. Então, retomem o conteúdo do Conect Rádio 21, pois ainda estamos, tá? Há 22 dias da Black Friday. A boa notícia é isso, né? Estamos a 22 dias da Black Friday. Só que a má notícia é que daqui 23 dias essa estratégia não vai mais funcionar. Então, o tempo está passando. Literalmente, o tempo está passando. O tempo não para, né? E devido à procura de buscas nas emissoras de rádio em formato de áudio, os ouvintes de podcast, 48% deles afirmam ouvir toda semana. Praticamente metade das pessoas que estão ouvindo podcast estão afirmando que estão ouvindo toda semana. Toda semana. Essa audiência ela vem crescendo cada vez mais. E o que geralmente as pessoas procuram em podcast? Comédia, música, esporte, educação, notícia e política. Cada vez mais notícia e política está aumentando a busca nos podcasts. Antigamente, era comédia e música. Literalmente, despontava em todos os índices. Comédia e música. Comédia e música. E quando a gente fala de música, boa parte, né, dos cantores, dos artistas, eles são convidados para poder participar desses canais de podcasts. Assim como a sua emissora de rádio há décadas já faz isso. O cantor vai na sua cidade, na sua região, ou então ele está fazendo um trabalho promocional, inclusive um forte abraço para todos os divulgadores do Brasil. E ele vai lá na sua rádio e você faz toda aquela baita programação no ao vivo lá com o cantor, com a banda. Você não transmitiu isso no YouTube, poxa? O cara tá lá com voz e violão cantando lá na sua rádio. Você pode muito bem colocar esse conteúdo no YouTube. Muitas das vezes, as emissoras de rádio perdem a oportunidade por, sabe aquilo? Ah, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Não.
Inclusive, né, quem participa aqui no Connect Rádio todas as semanas já sabe, eu não estou aqui para poder passar a mão na cabeça de ninguém. Muito pelo contrário. Nós, Connect Mix, estamos aqui para poder alertar vocês sobre as transformações que estão acontecendo no mercado. Nós não estamos só avisando, nós estamos ajudando vocês a se posicionar de uma forma diferente. E contem sempre com a gente nesse quesito. Qual das seguintes opções você diria que normalmente leva a ouvir canais de podcast? Costumo pesquisar produtos, serviços, depois de ouvir sobre eles em podcasts, 70%. Inclusive, o Brasil é o principal país onde as pessoas costumam ser influenciadas por digitais influencers sobre compra de produtos e serviços. Ah, mas eu sou radialista, eu não sou digital influencer. É claro que você é um digital influencer. Lógico, se você estiver se posicionando no digital, né? Agora, se você for só o radialista, e eu não estou menosprezando isso, muito pelo contrário, é uma profissão fantástica, entretanto, perde a oportunidade de construir também uma audiência relevância no digital. E a partir do momento que você, radialista, no Instagram próprio ou no Instagram da rádio, está produzindo um conteúdo falando do seu cliente, ou seja, da empresa que está anunciando dentro do seu programa, a probabilidade dessa pessoa buscar esse conteúdo, clicar lá no arroba, ou então no botãozinho de link, ser direcionado para aquela página para comprar um produto ou um serviço, é muito grande. 70% das pessoas que estão ouvindo ali o podcast, se faz alguma propaganda, se tem algum conteúdo, a probabilidade dessa pessoa pesquisar e comprar é muito grande. Muito grande. Como eu disse, o Brasil é o principal país hoje no mundo sobre compra em formato de influência. É o principal, inclusive está na frente da China, dos Estados Unidos, da Rússia, que são grandes potências. O Brasil lidera, literalmente, ele está na ponta, na vanguarda. Saibam explorar essas oportunidades. O rádio já está com mais de 100 anos de atuação no Brasil, isso aí está claro para todo mundo. Agora, o que nem todas as emissoras, nem todas as pessoas que operam rádio estão cientes são sobre as transformações que estão acontecendo no mercado. A oportunidade está aí para todo mundo, literalmente todo mundo. Nós, enquanto uma empresa que fiscaliza, audita a campanha em emissoras de rádio, o que nós sempre falamos para vocês é: tenham cuidado sobre as campanhas que estão sendo veiculadas. Se o cliente está contratando X reproduções, toque X, X mais 1, X mais 2, não toca X menos 1, X menos 2, não. Em primeiro lugar, porque nós iremos cobrar isso de vocês, né? Vocês vão receber as nossas notificações. Mas o pior cenário disso tudo é a desconfiança que se gera no mercado quando o trabalho ele não é prestado, ele não é seguido. E nós, Connect Mix, literalmente, temos o score de todas as rádios do Brasil. Nós sabemos, com muita maestria, por dados, tá, de campanha, qual o percentual que qualquer rádio do Brasil entrega de conteúdo dentro da faixa. Então, se preocupem com isso. Eu sei que é um trabalho árduo, não é fácil, e dou total mérito a vocês por todo o sucesso que acontece dentro de todas as campanhas, ali na emissora. Mas lembrem-se, o mercado cada vez mais ele está omnichannel. Antigamente, as empresas anunciavam basicamente no rádio. Hoje em dia, as empresas anunciam no rádio e na TV, e nas redes sociais, e nos streamings, em outdoors, em mídias indoor e assim por diante. O meio de comunicação ele está muito diverso, cada vez mais diverso. E os dados eles são importantes. Não somente, tá? Para quem já comprou mídia, mas para quem também vai comprar mídia. Então, tirem extratos desse Inside Audio 2024, digere isso, dissemine isso dentro da sua emissora. E o principal, comecem a adotar estratégias de como que vocês vão posicionar esses conteúdos dentro dos materiais abordados dentro da sua emissora. Não somente dentro da programação, que vocês podem colocar isso na programação de vocês, mas no Media Kit, no material de venda.
Até mesmo porque toda e qualquer emissora ativa, né, comercial, depende desse formato de anúncio, de empresas anunciando dentro da emissora. Ok? Semana que vem teremos mais uma edição do Connect Rádio. Já fica aqui aberto o convite para todos vocês. Tenham um excelente dia, uma excelente programação e bora faturar!